Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma lição da plataforma Discipular Kids. E essa lição é muito especial, pois nós iremos falar sobre o Maio Laranja. E a Discipular Kids é uma plataforma de lições bíblicas. Então, nós iremos falar sobre o Maio Laranja com visuais pedagógicos, como vocês já podem ver aqui, e nós vamos detalhar para vocês esse material. Porém, a nossa essência são os princípios e valores bíblicos. Então, por isso, nós escolhemos uma história bíblica que é a história da princesa Tamar, filha do rei Davi, que sofreu uma grande violência e que, infelizmente, é a realidade de muitas crianças e adolescentes. Então, agora nós vamos para a contação da história e em seguida para o planejamento de aula. Vamos lá! Muito bem, a nossa lição está baseada no livro de 2 Samuel, no capítulo 13, o Memorizando Salmos 34:18, valor princípio, meu corpo é um tesouro. E o Memorizando diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Escolhemos esse versículo porque ele traduz bem os sentimentos de Tamar. Tamar era filha do rei Davi, que vivia a sua vida de princesa como se não tivesse problema nenhum. Mas infelizmente, um dos irmãos de Tamar, chamado Amon, começou a ter por ela sentimentos estranhos, começou a olhar para Tamar de uma forma diferente. A Bíblia diz que Amon se apaixonou pela sua própria irmã. Pode uma coisa dessa? Mas essa paixão não era paixão de irmãos, era uma paixão diferente. Era um sentimento que não era de Deus. E esse sentimento era tão forte que a Bíblia diz que Amon, ele vivia angustiado de tanta paixão, de tanto amor que ele tinha pela sua irmã, mas não era um amor saudável. Ele tinha um amigo e esse amigo deu uma ideia para ele. Amon, por que você não se faz que está doente? Fala pro teu pai Davi, certamente ele vai ordenar que a Tamar vá cuidar de você. E assim ele fez. Fingiu estar doente para que a sua irmã fosse cuidar dele e ali ele teria uma oportunidade para tocar Tamar de uma forma errada, de uma forma violenta. A Bíblia diz que enquanto Tamar estava cuidando do seu irmão, ele teve a oportunidade e agarrou a sua irmã e infelizmente tocou a sua irmã de uma forma indevida. Amon, infelizmente, violentou a sua irmã, machucou a sua irmã, tocou na pureza da sua irmã. Essa história é muito triste. A Bíblia diz que Tamar ficou angustiada, triste, desesperada. A Bíblia diz que ela ficou desolada. Ficou muito preocupado, ficou muito triste. E enquanto seu irmão tinha aquela atitude, ela dizia para ele, irmão, não faz isso. O que é que vai acontecer depois disso? Não faz isso. Tamar o tempo inteiro ficou pedindo para que o irmão não tivesse aquelas atitudes. Mas infelizmente, esse sentimento já tinha tomado de conta do coração de Amon. A Bíblia diz que quando ele teve aquelas atitudes, ele mandou tirar Tamar para fora do seu quarto e Tamar ficou jogada, desprezada, sozinha, sem ninguém. Ela ficou tão angustiada, tão triste, que a Bíblia diz que ela rasgou as suas vestes. Além de rasgar as suas vestes, Tamar também jogou cinza sobre o seu corpo. Essas duas atitudes, naquela época, significavam humilhação. Tamar estava se humilhando, porque ali nós podemos entender que ela estava se sentindo culpada. Ela poderia estar carregando o sentimento da culpa, mas nós sabemos que nessa história, Tamar não tem culpa. Ela é a vítima. Mas Tamar não ficou sozinha. Um dos seus irmãos, chamado Absalão, estendeu as mãos para Tamar, levou Tamar para a sua casa e cuidou de Tamar. Lembre-se de falar para as crianças que sempre haverá alguém para lhe proteger, estender as mãos e cuidar, e que ela não está sozinha. Bom, Tamar ficou desolada. A Bíblia não dá detalhes de como foi o final de Tamar. Porém, a Bíblia diz que ela ficou desolada. Certamente, naquela época, viver o que a princesa Tamar viveu não foi fácil, porque eram outras culturas, outros costumes. Tamar teve ainda o seu irmão que lhe apoiou, que lhe estendeu as mãos. Mas graças a Deus que hoje a princesa Tamar, através dessa história, traz um alerta para você, criança, para você, adolescente, menina ou menino. Faça bonito faz parte da campanha do Maio Laranja, uma campanha contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. E esse faça bonito é a princesa Tamar dizendo para você, não esconda, não guarde segredo, não fique em silêncio. Se alguém te tocou de uma forma que te incomodou, que te constrangeu, conte para um adulto da sua confiança. Não fique em silêncio, grite, peça socorro, porque você não está sozinho. Não fique em silêncio, denuncie, diz que sei, peça ajuda, que a ajuda vai chegar até você. A princesa Tamar
mesmo tendo uma história tão triste, nos ensina a não ficarmos calados. Ela não teve opções, ela não teve ajuda, ela não teve como denunciar, mas você tem. Você tem como pedir ajuda, como pedir socorro, você tem como sair dessa situação. Então, a história da princesa Tamar nos traz esse ensinamento, uma história que as crianças não devem achar fofinho. As crianças devem ter compaixão por quem está sofrendo e passando por essas situações, porque o Maio Laranja não é sobre um recurso fofo ou uma roupa fofa. O Maio Laranja é sobre prevenção, é uma campanha de compaixão, é uma campanha de alerta e muitas das vezes é até perigoso falar sobre isso em algumas situações. Eu digo isso para vocês porque eu tenho experiências. Certa vez eu estava em uma ilha do Marajó e Deus começou a me usar, a falar para os pais daquela congregação, daquela comunidade: seu filho não é mercadoria para você oferecê-lo a ninguém. E Deus começou a bradar no meu coração e eu falei para os pais e ainda falei para o público: se tem alguém aqui tocando em criança como não deveria, ou comprando crianças, trocando crianças como mercadoria, Deus vai enviar um anjo com espada de fogo. E mesmo que o homem da terra não faça nada, mas o Senhor vai fazer justiça. Acreditem vocês, muitas crianças começaram a chorar naquela ocasião. E muitas pessoas achando que era o Espírito Santo tocando as crianças. Mas Deus falou ao meu coração e eu olhava nos olhos daquelas meninas e meninos e o Senhor falava ao meu coração: isso aí não é batismo com o Espírito Santo, é cura na alma. Eu estou curando essas crianças. Acreditem vocês, quando terminou o culto, eu fui dar atendimento no gabinete do pastor, uma sala simples lá na comunidade, e muitas crianças chorando e relatando os abusos que sofriam. Isso é muito sério. Isso acontece e é realidade. A situação é tão séria que eu precisei sair daquela comunidade escondido, porque os abusadores estavam planejando contra a minha vida, porque aquela pregação foi na verdade uma denúncia. Mas para a glória de Deus, eu estou aqui e a realidade de muitas crianças naquela comunidade foi transformada, porque elas aprenderam que o corpo delas é templo do Espírito Santo, e os pais também, porque há essa cultura, infelizmente, em muitas das regiões lá na Ilha do Marajó. É importante falar sobre isso. Essa campanha não é à toa e ela não é sobre nada fofo. É sobre medo, angústia, tristeza, prevenção e proteção. Agora vamos para o planejamento dessa aula, vamos ver quais os objetivos, os princípios e valores que nós podemos extrair dessa história para as crianças, e em seguida nós vamos conhecer as atividades e, claro, o material pedagógico, que tem uma parte aqui que você já conhece, mas tem outra aqui para mostrar para vocês que nós preparamos, ok? Então vamos lá para o planejamento de aula. Muito bem, no planejamento de aula, os objetivos é ensinar que Deus se importa com quem sofre, mostrar que, assim como Tamar, muitas pessoas passam situações tristes, mas Deus vê tudo e se importa com a dor de cada um. Ajudar a criança a reconhecer toques e atividades que não são corretos. Ensinar a diferença entre o toque do sim e o toque do não, que é o carinho saudável, e aquele quando invade a sua privacidade ou toca de forma errada. Orientar a criança a pedir ajuda e incentivar os alunos a sempre falarem como um adulto de confiança se algo os deixa desconfortáveis, como pais, professores ou líderes da igreja. Ensinar que quem sofre não deve se calar. Mostrar que Tamar ficou em silêncio, mas hoje, com ajuda e apoio, as crianças podem falar, ser protegidas e restauradas. Afirmar o valor e a dignidade de cada criança. Reforçar que cada criança é um presente de Deus e merece sim ser respeitada, amada e cuidada com carinho. Você que já é assinante conhece aqui todo o nosso planejamento, mas para você que não é assinante, que está assistindo esse vídeo no YouTube, essa aula, você que comprou o kit do Maio Laranja, essa é a estrutura do nosso planejamento. Acredito que você já baixou aí o seu PDF, já viu esse planejamento. Então esses são os materiais necessários para a ministração da aula. Cada lição da plataforma Discipular Kids, nós deixamos hinos como sugestões para vocês usarem durante a aula, porque você tem que ser intencional. Então se você está falando de Maio Laranja, de prevenção, você tem que usar hinos que falem sobre esse tema. E nós temos Minha Vida é uma Viagem, Deus Te Fez para Sorrir, que é uma canção assim belíssima, e temos Nisso e Naquilo, que é uma música pedagógica da boneca Juju. E essa música Nisso e Naquilo é para vocês usarem com a luva, tá? Tem a palma da mão, você vai montar, colar uma na outra, vai vestir e cantando a música e mostrando as imagens para as crianças. Eu estou sem a luva montada aqui, mas é só você escanear aqui o QR Code que você vai entender, porque tem o vídeo aí da boneca Juju usando o recurso, ok? E aí tem o memorizando. Para o memorizando, nós sempre deixamos o dado da memorização. Então você vai jogando o dado e na posição que cair, as crianças devem recitar o memorizando. Faça várias vezes até elas citarem o versículo sem olhar. É importante usar o cartaz memorizando que está disponível nos visuais em PDF. E para finalizar a aula, nós deixamos a dinâmica da caixa da reflexão. Então a dinâmica da caixa da reflexão acontece da seguinte forma: você vai entregar a caixa para uma criança, vai colocar um hino para tocar. Se você for ministrar na escola, em algum ambiente que não seja a igreja, você coloca lá uma música pedagógica e tal, dentro da temática Maio Laranja. E aí as crianças vão passando a caixa de mão em mão. Quando você pausar a música, pausar o hino, a criança que estiver com a caixa na mão, ela vai pegar um cartão
vai ler a pergunta e vai responder. Isso vai gerar um debate entre as crianças e o professor. Para incentivar a participação das crianças e adolescentes, leva sempre um mimo, um brinde para eles e diz que quem participar vai ganhar um brinde. Eles vão participar com certeza. Nesse cartão está a seguinte pergunta: o que você aprendeu com a história de Itamar sobre coragem e proteção? Olha que interessante. Lá no planejamento de aula do professor tem dicas de como levar as crianças e adolescentes a terem essa reflexão. Lembrando que nós somos intencionais. Então essa dinâmica tem a intenção de ouvir essa garotada. Porque como você vai cuidar de criança se você não escuta essa criança? Então é importante isso. E você vai descobrir muita coisa. Que Deus te ajude, hein? Se você está ministrando esse material em um ambiente de igreja, não perca a oportunidade de orar por cura na alma das crianças, tá? E se a sua realidade é um ambiente escolar, então você vai adaptar aí de uma forma pedagógica e, claro, se tiver liberdade na escola, pode convidar aí essas crianças para fazer uma oração, para conversar com Deus, enfim, de acordo com a sua realidade, tá bom? Então, pessoal, esse é o planejamento dessa lição e agora eu vou mostrar para vocês as atividades que nós preparamos para essa lição. Vamos lá. Muito bem, as atividades nós deixamos um mapa mental, Deus me vê e me protege. Lembrando aqui que o mapa mental não tem uma resposta definitiva. A criança, o adolescente, o aluno pode responder conforme ele entendeu, com as palavras dele. Claro que não pode fugir do assunto, mas lá no planejamento de aula do professor tem o mapa mental com as respostas. E aqui também escrever em cada quadrado o que você aprendeu com essa história. É um mapa mental também, mas aqui é mais para eles colocarem características da história, certo? Você pode escolher um desses mapas para trabalhar com eles. Deixamos também aqui a Princesa Tamar para as crianças colorir. Muitas crianças gostam de colorir. E essas são as atividades como sugestões para essa lição. Bem, pessoal, os slides começam aqui com o valor, princípio, memorizando, base bíblica, título da lição, em seguida o cartaz para o memorizando e aqui introduzimos a história da Princesa Tamar. Os visuais para Data Show TV são maravilhosos, são os mesmos visuais do livro 3D, mas esses visuais do Data Show, gente, são lindos, então está aqui como uma opção para você usar também para a ministração da sua aula. E eu tenho certeza que ou com Data Show ou livro 3D, a sua aula vai ser uma bênção e as crianças serão alcançadas, ok? Agora vamos conhecer o material pedagógico do Maio Laranja, vamos lá! Bem, pessoal, deixamos como sugestão para vocês essa viseirinha para vocês colocarem na cabeça das crianças e vocês também podem usar, ok? Bem legal. Se for necessário, você pode cortar, diminuir ou acrescentar mais uma fita de acordo aí com o tamanho da cabeça da criança, ok? Não tem problema se cortar um pouquinho aqui essa parte. O importante é que as crianças usem e saiam bem felizes. Vai ficar bem legal as crianças assistindo a sua aula, voltando para casa com essa viseirinha na cabeça, tá? Deixamos também um marca-texto como sugestão de lembrancinha para as crianças. No marca-texto tem o seguinte: protegido é quem sabe se cuidar. Aí tem dicas de prevenção para a criançada, para sempre ler e lembrar do que você falou. Um outro recurso pedagógico é a luva do toque do sim e toque do não. Tem aqui a menininha e aí essa dinâmica é interessante você chamar as crianças, entregar para ela o sinalzinho vermelho, o amarelo e o verde, para elas colocarem na criança onde não pode tocar, certo? Porque aí elas estão exercendo o que você ensinou e você vai ver ali se tem alguma criança em dúvidas e você vai explicar melhor, enfim, todo esse conhecimento. Tem, do outro lado, a parte do menino. E é preciso lembrar que o abuso não se resume às meninas. Os meninos também sofrem abuso e mais do que as meninas, eles carregam o peso do silêncio, da vergonha. Gente, é muito sério. Então, em nome de Jesus, não centralize o abuso, o Maio Laranja apenas às meninas. Tragam os meninos para dentro desse contexto também, porque tá sim de meninos aí sendo abusados, infelizmente, tá bom? Então essa é a luva. Você pode imprimir vários dos sinais do semáforo, ok? Para as crianças ficarem à vontade. Deixamos também a opção de um painel para fotografias, para registrar aí esses momentos, mas a dica que eu dou para vocês é colocar aí um EVA por trás, ou um papel Paraná, ou uma cartolina mais grossa, para que fique fixado melhor esse painel e vai ficar bem legal. E não esqueça de marcar a nossa plataforma Discipular Kids no Instagram, claro, se você puder, tá bom? E temos também o avental. Esse avental é para você, caso queira, vestir o avental na hora da contação da história. No kit tem as fitas para você fazer como alça para vestir e fixar o avental, tá bom? Bem, pessoal, por hoje é só. E se você não é inscrito em nosso canal no YouTube, se inscreva em nosso canal, que toda semana tem lição nova na plataforma Discipular Kids e você pode assistir esse vídeo de forma gratuita, que nós estamos sempre liberando as videoaulas nos grupos de WhatsApp. Se você ainda não é assinante da nossa plataforma, venha fazer parte da família Discipular Kids, ter acesso a mais de 100 lições que já estão liberadas em nosso portal e a mais 4 lições novas todo mês. Você aí que adquiriu o kit do Maio Laranja, veja só a riqueza desse material. O link para se tornar assinante está aqui na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição no WhatsApp. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal!